segunda a sexta, você tem um encontro com o Debate Melodia. Os temas mais polêmicos e atuais discutidos à luz da Bíblia, através do programa que é um verdadeiro seminário no ar. Debate Melodia. Você vai ouvir pastores de diversas denominações, emitindo opiniões que podem esclarecer, polemizar e até mesmo questionar suas convicções. Debate Melodia, com Gilaelson Santos e convidados. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Gente amiga, muito bom dia! Voltamos aqui para o nosso debate. Hoje, terça-feira, 4 de fevereiro. Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia, rádio é Melodia. 87,9 FM. E aí, você já baixou nosso aplicativo para você ouvir a Melodia em qualquer lugar do mundo, sem interferência, sem chiado? Pois é, fique à vontade, vá na sua respectiva loja de aplicativo, baixe o nosso aplicativo. É facinho, é rapidinho. Você baixa o aplicativo, ouve a Melodia com aquela qualidade excelente, tá bom? Então, ouvir rádio sem aplicativo já é coisa do passado, viu, gente? Pois é, então baixe aí e fique à vontade com o nosso app. Aí tem para Android, tem também para iOS, tá bom? Fique à vontade. Na manhã desta terça-feira estou recebendo o pastor José Carlos da Igreja Cantinho de Oração. Bom dia, pastor. Bom dia, graças a Deus por mais um momento de debate aqui. E você que está do outro lado aí, sempre na Melodia, tenho certeza que vai ter mais uma oportunidade para aprender muito sobre o tema de hoje. Deus abençoe a todos. Conosco também o pastor Silvio Rocha. Bom dia, pastor Silvio. Bom dia, pastor Gilaelson. Um abraço logo carinhoso, porque eu não quero esquecer, para você, Gilberto Sobral, mais conhecido como Júnior, que está aí acompanhando o debate Melodia. Para todos os demais, né, que acompanham pela Rádio Melodia aí o debate, você que também acompanha pelo Facebook. Já voltamos no YouTube, pastor Gilaelson? Ainda não, nós estamos no Instagram e no Facebook. No Instagram, você que está no Instagram aí, no Melodia Facebook, Conquista. Acompanhando. Um bom dia também, pastor José Barbosa, pastor José Carlos. E que Deus nos abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. Conosco também o pastor José Barbosa, metodista wesleyana. Bom dia, pastor Barbosa. Bom dia, pastor Gilaelson, Zé Carlos, esse amigão do peito, gente fina. Esse aqui eu já perdoei ele, já. Mas eu posso dizer também, né? Saudações rubro-negras, né? Não é verdade? Mas, na verdade, nós estamos felizes, porque esse debate é uma oportunidade que nós temos para abençoar e sermos abençoados. Amém. Eu aprendo muito aqui com os colegas, e tem muita gente lá no Rio de Janeiro, Itabuna, que até em Portugal tem gente que entra nessa programação. Quero mandar um abraço para essa galera que me pede para mandar link e tal, né? E hoje a giripoca vai comer, viu? A giripoca vai comer, vai piar. Então, estamos felizes, que Deus nos abençoe. Vamos iniciar o nosso debate orando. Hoje eu vou pedir ao pastor Silvio que apresente este momento ao Senhor. Pai amado, Santo Deus, querido Senhor, nossa gratidão a Ti por esse dia, porque é o dia que o Senhor fez. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Abençoa-nos nesta hora, traz luz à nossa mente e coração,
para que possamos partilhar aqui os momentos maravilhosos. É verdade. Tudo que tu nos deste a saber até aqui, Senhor Deus. Ilumina nossa mente e coração, para que seja um momento de edificação para a nossa vida, que venha consolar, confortar a vida dos que participam direto ou indiretamente desse programa, desse debate. Visita cada coração e seja um momento maravilhoso para todos nós. Te oramos agradecidos e nós te pedimos no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos ao tema de hoje. É normal do ser humano não assumir a culpa por seus erros? Estamos dentro de uma situação normal quando isso acontece? Vamos discutir agora no Debate Melodia. Debate Melodia. Pastor José Carlos, e aí? É uma situação normal não assumir a culpa por seus erros? A gente começa lá no Éden, né? Com o problema de Adão, porque Adão disse: foi a mulher que tu me deste, né? Aí a mulher fala que foi a serpente, né? Enfim. E aí, pastor? Já é para comentar. Então, como o pastor Gilelso já comentou, antes da queda não seria normal. Depois da queda se tornou normal. Verdade. O ser humano, ele não gosta de assumir os erros. Infelizmente, se tornou algo normal as pessoas terceirizar a culpa, passar para outrem. Isso é ruim, tanto para a pessoa que começa a ter uma separação de Deus, porque Deus ama a verdade. Ele ama quando a pessoa se arrepende dos seus erros e assume as consequências dos seus erros. Davi, em certa situação, quando ele foi indagado pelo profeta: você quer cair na mão do homem ou na mão de Deus? Após ele assumir a culpa, ele falou assim: eu prefiro cair na mão de Deus. Pensou que ia ser amenizada a situação, mas sofreu as consequências e foi danosas as consequências. Mas foi melhor, né? Mas foi melhor. Do que cair na mão do homem. Possivelmente seria morto, né? Possivelmente seria morto, mas Deus poupou a vida de Davi, mas fez ele sentir na pele as consequências do seu pecado. Então nós precisamos entender que desde a queda do homem, ninguém gosta de assumir culpa. E é por isso que ele falou: a mulher que tu me deste. Eu cheguei a pensar que ele acusou o próprio Deus, né? Nessa hora, ele não falou a mulher que eu tenho que me fez pecar, falou assim: a mulher que tu me deste. Quer dizer, ele transferiu a culpa até para Deus. Eu não pedi mulher nenhuma. Só me deu e a mulher me deu do fruto e eu comi. Então, se a gente for por essa linha de raciocínio, você vê Adão culpar o próprio Deus, porque ele não pediu mulher e Deus deu e fez ele pecar, né? Outra situação nós encontramos, não somente essa de Gênesis 3:12, mas nós encontramos lá em Josué 7:2 em diante, é o pecado de Acã. Você vê que ele foi lá, pegou a capa Babilônia, peças de prata e coisas de joias e escondeu debaixo da sua tenda. Quando Deus falou que seria anátema, tudo que se fosse de joia teria que ser recolhido à casa do tesouro. E ele pegou e escondeu aquilo lá tudo lá e causou um transtorno muito grande no povo de Israel. Quando foi aquela cidade de Ai para guerrear, eles perderam a guerra com muitas baixas, né? Então causou muitas mortes por causa dele se omitir, ou seja, não falar que tinha pego aquelas capas. Não assumiu o seu erro. Foi indagado, Deus precisou usar um método de separação de tribos, né, de famílias, para chegar até Acã. E aí, quando chegou e ele foi escolhido ali, aí que ele confessou. Aí confessou. Ele foi provocado a confessar, né? Foi pressionado.
estava contando a situação agora há pouco ali, de que você vai indagar uma pessoa, a pessoa diz, não tem nada a ver, não sou eu, não fui eu. E quando você pega as provas, as testemunhas, e coloca diante da pessoa, a pessoa, fui bem, fui fraco e tal, mas de imediato não assumiu o erro. Então é comum, infelizmente não deveria ser assim, as pessoas terceirizarem e jogar a culpa nas outras pessoas. Muito bem. Pastor Silvio, e aí, pastor? Essa coisa de não assumir a culpa tem a ver com o quê? Tem a ver com a dificuldade do arrependimento, dureza de coração? O que é isso? Eu penso que está relacionado ao peso da responsabilidade. Ele, no caso de Adão, ele até se escondeu, né? Escondeu e disse que teve medo. Então, porque ele entendeu que o que ele fez foi errado, desobedeceu a Deus, e é consequência do pecado, né? Não assumir a culpa. Leva a pessoa a nunca admitir que fez. Há casos que aí, no exemplo citado pelo pastor Zé Carlos de Acã, ele não teve mais escolha, né? Depois de todo aquele processo, né, de seleção, aí não tinha mais ninguém, até que ficou somente ele. E ele teve que admitir a culpa e sofreu as consequências. Nós conversávamos antes do início do debate e lembramos de Caim, porque quando ele é confrontado ali por Deus, antes mesmo de cometer o pecado do primeiro assassinato, que é o relato que nós temos em Gênesis 4, que é o relato do primeiro homicídio cometido na terra. É que Deus diz para ele que o desejo dele seria contra ele, para ele, e que ele deveria dominar esse desejo. Ele, antes mesmo de assassinar o irmão, ele teve essa providência divina, agindo em favor dele mesmo, para ele realmente repensar, rever os conceitos dele e admitir que realmente já estava nutrindo esse desejo, essa vontade de matar o irmão. No entanto, ele não assumiu a culpa, né, se calou. E como diz certo provérbio, né, quem cala consente. Então ele ficou calado e levou a cabo o seu desejo interior de matar o irmão. Há casos que nós vemos na Bíblia que o indivíduo, ele transfere a culpa, mas há casos que o indivíduo, ele assume a culpa. Imediato. E uma coisa que eu acho bonita em Davi é isso, né? Quando o pastor Zé Carlos falava do caso do censo, porque diz o texto bíblico que Deus queria trazer juízo sobre a nação, sobre as pessoas. Então, por isso, ele também permitiu que o rei, que seria justamente a pessoa que abriria a porta para o juízo de Deus cair sobre a nação, o rei Davi, ele fosse tentado por Satanás. Há duas versões sobre esse incidente, mas uma coisa é clara aí, que ele ficou orgulhoso da sua trajetória próspera, né? Bem sucedida, no sentido assim, de alcançar nações e mais nações. Então Davi, quando ele foi questionado, ele diz até o texto bíblico que ele sentiu o coração dele bater e a culpa veio. E ele admitiu, não somente ali, como também no pecado com Batseba, e que também cometeu o homicídio de Urias. Ele também admitiu a culpa. Ele disse anteriormente, quando o Natan usava a figura de um fazendeiro, né, um simples camponês que recebe um viajante e só tinha uma pequena ovelha, ele, quando está sendo ali confrontado, sem saber, e ele responde para Natan que digno de morte é esse homem. E Natan responde: esse homem é você. A justiça. Aí ele: sou eu mesmo. Ele admite. Então, uma coisa que eu acho bonita em Davi é isso, de assumir a culpa, de assumir a responsabilidade
Então, desde que o pecado entrou no mundo, que há essa dificuldade. Nós vemos em casais que se amam, unidos, e em dado momento da vida eles começam a confabular e maquinar um plano macabro, terrível, leva esse plano até o fim e depois, quando a justiça os pega, aí eles, o que eles fazem? Ficam um jogando a culpa no outro. E muitos outros exemplos nós temos. Então é algo comum dentro das relações humanas, entre as pessoas, que isso acontece, que um fica jogando a culpa no outro e no fim todos são culpados, todos nós somos culpados. E que Deus tenha misericórdia da gente. Imaginando quando você tem uma família, que tem muitas pessoas na casa, e você pergunta assim, quem foi que quebrou esse copo? Eu anotei aqui isso aí. Você anotou? Quem foi que quebrou esse copo? Não foi eu. Ninguém aparece. Não foi eu. Aí depois aparece um, foi eu, mas foi porque fulano me atrapalhou. E quando solta um pum, ninguém assume, Pastor Barbosa, mas e aí? Por que é mais fácil, então, terceirizar as falhas? Eu até gostei da colocação de Davi, que ele assumiu. Não, ele não assumiu, não. Davi não assumiu, muito pelo contrário. Ele tinha consciência do erro, e quando Betseba ficou grávida, ele teve a consciência que ia ficar ruim para ele. A consciência dele falou assim, eu só posso fazer uma coisa, matar Urias. E tal, matou Urias e imediatamente ele dá uma de bom na chão. A mulher, não, coitada da mulher, o marido morreu na guerra, um herói, um herói e tal. Ele fez uma coisa maravilhosa. Levou a mulher do camarada para dar suporte, para cuidar dela. Quanto aplauso ele não teve ali? Alguém diz assim, como Davi amava Urias. Só que Davi, depois que ele foi confrontado, aí vamos falar do Davi. Davi, ele fez tudo errado, mas ele era um homem de Deus. Olha só, parece uma coisa errada, né? Ele era homem de Deus, mas fez coisa errada. Parece algo contraditório, né? Então, ele era um homem segundo o coração de Deus. Olha o que ele fez, sendo segundo o coração de Deus. O ser humano, quando a primeira coisa que ele quer fazer é que ninguém saiba. Desse jeito. Vão apagar todas as provas. Vamos eliminar. E Davi eliminou todas as provas. Mas só que Davi, ele ficou com Betseba, ele gostava de Betseba e tal. Estava feliz com Betseba. Mas lá no fundo, o homem do coração, segundo Deus, não estava bem. Ele não estava bem. Quando Natan confrontou, ele decreta a própria morte, como disseram aqui, Zé Carlos, então ele falou, puxa vida, Deus sabe de tudo. Então é melhor eu consertar agora, eu vou morrer mesmo. Pelo menos eu vou morrer, porque ele tinha que ser morto. Segundo a Bíblia. Eu vou morrer mesmo, pelo menos eu morro confessando que eu errei. Aí quando ele eu mereço a morte, a única coisa que pode me salvar desse pecado é eu morrer. E isso é um arrependimento verdadeiro. Arrependimento verdadeiro. Aí depois, veja bem, depois que ele confessa e Natan mandou um monte de profecia para ele que a coisa ia piorar, mas mesmo assim ele estava feliz.
Ele ficava triste quando ele lembrava. Enquanto eu encobria os meus pecados, meus ossos iam se secando. A vida dele não estava boa, não. Aparentemente, sim. Mas não estava boa. Ele sabia que estava errado. Mas ele não tinha coragem de confessar. E isso acontece com todos nós. O Jim Swaggart, eu acordava de madrugada para assistir na Band mensagem de Jim Swaggart. Muito boa mensagem. E eu aprendi muito com o Jim Swaggart. E era o melhor pregador daquela época. Ele era chamado de João Batista dos tempos modernos. Nos Estados Unidos. Aí, por que ele pecou? Ele era orgulhoso, famoso. Isso aqui falou que Davi se projetou tanto, não soube lidar com a projeção dele. Orgulhoso. Aí ele tinha uma fantasia. Uma fantasia. Não queria separar da mulher, não queria adulterar, não queria nada, não. Ele queria uma fantasia. Ele queria assistir um striptease. E aquele ali já tinha muita gente querendo pegá-lo. Foi fácil. Foi fácil. Mas quando eu assisti também no dia que ele pediu perdão, num culto solene. Então, hoje ele continua ganhando alma. Mas todo mundo, quando vê, já lembra logo. Porque o ser humano não é Deus. A mancha fica. Deus, quando perdoa, nunca mais ele lança no rosto da pessoa. O ser humano está sempre... Mas o ser humano, você pode ser o que for, né? Depois do pecado, pregar, ressuscitar morto e tal. Alguém, poxa, Deus usa. Mas ele fez isso. Caim levou a marca, né? Então, é muito comum a gente lançar a culpa. Uma certa vez, um casal chegou na minha casa, viemos aqui na tua casa para separar. Falei, então, nem entra, que aquele lugar separar ninguém. É para juntar, né? Não, nem entra. Na minha casa para separar, me respeite. Não, querem conversar? Tá. A mulher falou, ela pegou uma metralhadora, aquela antiga ainda. Ainda. Lembra? Ainda. Rapaz, não dá nem para contar os tiros dela. O camarada deu, fica quieto, deixa ela falar. Depois só vez. Né? E acabou com o camarada. Aí depois, agora é a sua vez. O homem fala menos, mas ele pegou uma R15. É menos tiro. Foi um desabafo total ali agora. Né? É menos tiro, mas o pau quebrou. Aí depois que eles terminaram de falar, um olhou para mim, a outra olhou para mim, olharam assim, venci. Sabe o que eu fiz? Olha, eu vou ajoelhar aqui e vocês vão orar por mim. Vocês vão orar por mim, por quê? O pecador aqui sou eu. O pecador aqui sou eu. Meu Deus. Essa mulher é uma santa. Esse homem é uma santa. E vocês não conseguiram ver nenhum pecado de vocês. Vocês são santos demais. O pecador sou eu. Só transferindo. O pecador sou eu. É uma tática que eu arrumei na hora. Mano, os dois estão certos. O errado sou eu. Não, o errado sou eu. Vocês estão certos, pode ir para casa. Todos os dois estão certos. Pode dar a mãozinha, ser abraçado aqui. Só tem dois santos aqui. A culpa é tua. Eu falei que a culpa era minha. A culpa era minha que estava ali ouvindo dois santos. Aí esse cara sem graça. Aí eu comecei, agora eu posso falar? Foi 3 horas direto falando. Eles quase que mandaram parar. Mas quando terminou, já estavam abraçados. E assumiu a culpa. E assumiram a culpa. Glória a Deus. Muito bem. 11 horas mais 29 minutos. Pastor Jim Swaggart faz 90 anos agora, no dia 15 de março. Está vivo ainda? Tá, 90 anos. Gostava muito das pregações. E os cultos da igreja eles são transmitidos ao vivo, né? Ainda em Louisiana, nos Estados Unidos. Mora lá. 200 mil pessoas no Maracanã. Depois do Os maiores evangelistas. Talvez ele seja um dos maiores evangelistas depois do Billy Graham, né? Depois do Billy Graham. Pastor Jim Swaggart. Muito bem, gente. 11h30, nós vamos ao intervalo. Já já a gente retorna para a segunda parte do nosso
Debate Melodia de hoje. Estamos apresentando Debate Melodia. Pessoas autistas podem ter dificuldades de olhar ou se conectar com os outros. Não responder ou agradecer não é falta de educação. A crise de uma pessoa autista não é birra. E tudo bem estar sempre repetindo. Autismo não se cura, se compreende. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com a nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Você ainda ouve rádio de forma antiga, com chiados e interferências? É hora de instalar o aplicativo da Melodia. A rádio com a melhor programação e sem interrupções, onde você estiver. Com o app da Melodia, você ouve sua programação preferida com excelente qualidade, de forma simples e sem travamentos. Para baixar é simples. Vá à sua loja de aplicativos e digite Melodia Conquista. Tenha sempre a Melodia no seu bolso, a qualquer hora e em qualquer lugar. Melodia Conquista, a rádio que conquistou gerações. A Cortina e Cia tem tudo para vestir a sua casa. Cortinas prontas e sob medida, tapetes, persianas, colchões, além de uma variedade de roupa de cama, mesa e banho. Tudo isso com o melhor preço e atendimento da cidade. Na hora de decorar a sua casa, escolha a loja mais completa do interior baiano. Estamos esperando por você. Venha nos visitar. Praça da Bandeira 10, Centro, Vitória da Conquista. Acesse o Instagram da Cortina e Cia, @Cortina e Cia VDC. Todo dia é de fazer economia, mas hoje as ofertas são especiais pra você. Caixa de bombom sortido Nestlé 250 gramas, 12,50. Lava-roupas em pó Ace 800 gramas, 5,99. Papel higiênico familiar Supremo, 20 metros, leve 12, pague 11, 8,49. Válidas até 9 de fevereiro. Brasil, Brasil Atacarejo, esse é mais barato, esse é nosso. Voltamos a apresentar Debate Melodia. Muito bem, 11 horas e 34 minutos. Para você que está chegando agora, pegando o nosso debate já em curso, o tema é este. É normal do ser humano não assumir a culpa por seus erros? Ô pastor Zé Carlos, isso passa também pela questão do caráter? Ou é somente um problema de ordem da espiritualidade da pessoa? Ou passa pelo caráter a pessoa assumir quando erra? São as duas coisas, viu, irmão? A pessoa que tem uma distorção de personalidade, ela leva isso na má naturalidade. Além de mentir bastante, eles não gostam de assumir o erro, né? E a pessoa que não tem o conhecimento de Deus, quando nós temos... Eu acredito que todos nós, irmão, antes de nós aceitarmos aquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário, que isso que é aceitar Jesus, nós tivemos esse desvio de conduta, né? E até mesmo problema com a nossa personalidade, né? Desvio de conduta. Quantas vezes, o irmão estava falando que acontece dentro de casa, né? Eu estava falando aqui que eu já escutei pessoas que falou assim que quando acontece a traição é porque ele foi insistentemente pressionada e provocada pela outra parte
quando muitas vezes ele, o traidor ou traidora, é que realmente insistiu por causa desse mau caráter que ele tem. Então fala, não resisti à tentação. Ué, eu estou falando de pessoas que traem, que já tem esposa, tem esposo, né? E ele afirma que foi extremamente tentado para cometer aquele deslize, aquela traição. Em outros casos, às vezes o irmão até citou, que tem pessoas que quebram dentro de casa objetos, tentam até remendar, né? Pega agora, cara, Super Bond, quebrou um objeto de valor, e ele vai lá, coloca cola Super Bond, deixa lá quietinho no canto, né? E às vezes não consegue, por causa que às vezes despedaçou, não consegue, né, quebrar tudo, então ele pega, joga aquilo fora, ninguém está vendo mesmo. E quando é inquirido sobre aquilo, ele fica calado. Isso acontece com objeto dentro de casa, aonde a família é grande. Então se indaga das pessoas, quem foi que quebrou isso? Aonde está tal coisa? Que às vezes quebra e joga no lixo, porque não tem jeito de consertar, né? E fica calado. Eu vou descobrir, eu vou colocar todo mundo em castigo. Geralmente os pais fazem isso, né? E aí, aquele que fez não assume de jeito nenhum. Ele prefere assumir o castigo ali, dado, junto com os demais membros da família, porque ele está com medo. Geralmente é isso que acontece. Vergonha, medo de assumir as consequências daquele erro. Isso vem acontecendo constantemente nos dias atuais. E as pessoas preferem muitas vezes ficar com a consciência pesada por causa daquele deslize, por causa daquele erro, por causa de não assumir a culpa, porque, como o irmão Zé Barbosa estava falando, lá no seu interior, o homem de Deus, que era o homem segundo o coração de Deus, com certeza ele não conseguia ter paz. A pessoa que guarda o erro, encobre o pecado, a Bíblia fala sobre isso aí. Chega a apodrecer os ossos, né? Por causa de encobrir o pecado. Mas aquele que confessa e deixa, a Bíblia fala, alcança misericórdia. Então, muitas vezes, as pessoas, eles fazem isso e a questão é o medo. A vergonha. Vou passar vergonha se eu falar que fui eu. Eu tenho medo das consequências que virá. Mais cedo ou mais tarde, as consequências vêm. Eu quero dizer para você que mesmo que não venha nessa vida, vem na vindoura, que é pior. Porque eu costumo dizer que o pecado não leva ninguém ao inferno. E não leva mesmo. Para isso, Jesus veio para desfazer essa obra do diabo, que foi incutir o pecado no ser humano. Mas Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Amém. Então o pecado, ele é perdoado quando se existe confissão. Então você confessou o pecado, pode ser a quantidade que for, o mais grave que seja o seu pecado, a Bíblia fala que se for como carmesim, como a escarlate, se tornarão mais branco do que a branca lã e mais alvo do que a neve. Porque o sangue de Jesus, ele é um antídoto para o pecado. Então, o que a pessoa tem que fazer? Pastor, mas isso que eu cometi é muito grave, é grave demais. Mas qual é melhor? Você sofrer as consequências aqui nessa vida ou você passar uma eternidade inteira distante de Deus e no lago de fogo? Que as pessoas falam no inferno. O inferno não, o inferno é um lugar provisório. Porque a Bíblia fala que o inferno será lançado no lago de fogo. Então o lugar definitivo é o lago de fogo que diz em Apocalipse. Então não é melhor você sofrer as consequências e os danos por pouco tempo e depois você ter paz eternamente e viver ao lado de Deus? Pense nisso. Muito bem. Nós temos um caso assim muito, muito chocante na história da Bíblia, que já foi citado aqui, que é o caso de Caim, né, que matou seu irmão Abel, pastor Silvio. Mas é interessante que naquele caso ali você não vê arrependimento por parte de Caim. Não vê ele assumindo a culpa, né? Deus falou para ele que se ele procedesse bem, Deus não teria problema em aceitar a oferta dele, mas em momento algum ele procedeu bem.
né? Quando Deus perguntou cadê o seu irmão, depois que tinha morrido, Coração ele maligno. responde para Deus: eu sou algum guarda do meu irmão? Olha a forma que ele responde para Deus, né? Mal criado. Então Deus fala para ele assim: olha, eu vou te colocar uma marca, você será um fugitivo, um vagabundo aí pela vida. Quem te matar também vai sofrer, mas assim, eu vou te colocar uma marca para que ninguém te mate. Mas enfim, você será isso aí, um fugitivo, um vagabundo, né? Na verdade, assim, em momento algum, ele assume a culpa, né, pastor? Verdade, essa questão da responsabilidade, eu penso que talvez é o que pesa também. Que pesa porque as pessoas querem cair fora, né? Não assumir a culpa. Quando Saul mandou matar aqueles sacerdotes, acho que em torno de 70 sacerdotes, Davi tinha passado por ali, inclusive parece que levou até a espada de Golias. E ele, aquele estrangeiro que estava entre os soldados de Davi, foi o único que se atreveu a matar aqueles sacerdotes, mas os próprios homens de Saul temeu. Então a gente sabe que as nossas decisões, nossas atitudes trazem sobre nós responsabilidade. E quando é um erro, é um pecado, a responsabilidade por aquilo ali vai ter que se cumprir, né? E a pessoa vai ter que responder por aquilo ali. Então, de um modo geral, todo mundo quer transferir essa responsabilidade pelo que aconteceu, o mal que fez, né? A infração que cometeu. A gente vê no trânsito, né? Foi isso, foi aquilo, não tinha uma sinalização adequada, né? O mato cresceu muito na rodovia e não deu para ver. Enfim, a gente vai sempre buscar um argumento, uma justificativa para a infração. Então, é até uma palavra de um pensador que parece que diz que não se preocupa muito com a voz dos ímpios, mas sim dos justos que se calam, que omitem, né? E nesse caso, acaba sendo responsável também. O silêncio traz, a omissão também é um pecado terrível, porque a pessoa deixa de lutar pelo certo e defender o certo, o justo, e com isso também acaba se beneficiando o mal, o perverso, a injustiça na terra. Então eu digo que nós podemos melhorar, podemos ser diferentes e a começar de nós mesmos, né? E ser rápidos em reconhecer o erro e pedir o perdão e buscar a Deus, que é o Deus que restaura a nossa vida. Eu fiquei realmente assim sensível, porque eu não conheço a história de Jim Swaggart, né? E os colegas aqui relataram algumas coisas no intervalo, mas ele foi corajoso, né? Ele compartilhou e confessou seu pecado. É claro que depois daí a vida continua sendo vista, a vida dele continua sendo imaculada, né? Com aquele pecado. As pessoas Deus perdoou, mas como falou, o homem não. E é algo que a gente não quer, né? Talvez todos queiram dizer como Samuel falou bem assim. Samuel chamou o povo de Israel e falou bem assim: mostra-me um pecado. O que foi que eu fiz? Se eu soneguei a alguém de vocês, se eu roubei, se eu defraudei, e ninguém pode apontar nada contra o profeta Samuel. Eu creio que não é todos que têm esse privilégio, né, de poder confrontar os seus opositores ou aqueles que são liderados por você e eles não encontrarem nenhuma culpa sobre você. O próprio Senhor disse, né, que quem poderia confessar alguma culpa sobre ele, ninguém pôde achar culpa. Eu creio que é um desejo de todo mortal, né? Que um dia venha a ser uma pessoa isenta de culpa. Então todos nós, diante de Deus, somos culpados diante dos nossos semelhantes, e o grande desafio é assumir a culpa e ser responsável por aquilo que nós falamos, fazemos, pensamos, como agimos, enfim, tudo quanto nós portamos
aqui nessa terra. Muito bem, 11 horas e 45 minutos. Aqui pelo Facebook, nos comentários, o Esdras pergunta assim, ele sauda aqui a paz de Cristo a todos os pastores. Ele diz o seguinte: levando em consideração os dias atuais, como resolver a normalização do erro constante? Pois vivemos a remissão de pecados, mas como lidar com quem usa muletas para errar constantemente? Pastor Barbosa, responde o Esdras aí. Ele está dizendo que a gente está vivendo hoje um momento de normatização ou normalização dos erros, né? É verdade, principalmente no nosso Brasil. Mas esse é velho. Esse problema é velho. Eu era jovem, olha, já tem muito tempo que eu fui jovem, viu? Eu era jovem, no ano de 81, 82 mais ou menos, e tinha um amigo meu lá, que ainda tem, eu e é meu amigo, é pastor, jovem, um pouquinho mais novo que eu, e os pecados antigamente não eram igual agora. Pecado de uma negligência, um trocinho, piscou o olho para uma menina, a menina não tinha nada a ver com ele e tal. De vez em quando eu dava uns conselhos para ele e tal. Aí teve um dia que ele falou para mim assim, ó, me chama de Zezé, Zezé, o presbítero Zezé, ora pelo pecado que eu cometi ontem. Orar pelo pecado. E ora pelo que eu vou cometer amanhã também. Misericórdia. Então tem gente que acostuma a conviver com o pecado. E uma das coisas boas que existe dentro da igreja é quando um amigo, não é o fofoqueiro da igreja, um amigo percebe que você não está bem. E vai lhe ajudar. E vai lá te ajudar. A igreja não é local de todo mundo tem a última pá para sepultar a outra. A última pá. Todo mundo vem com a última pá. A igreja é o contrário. A igreja é para tirar as pessoas lá do fundo, se a pessoa quiser. Tem isso. Se a pessoa quiser. Então, aí depois que surge até aqueles adágios, né? A glória da segunda casa será maior que a primeira. Conheci pessoas que pecaram, como eu já pequei também. Aliás, você que está me ouvindo, se nunca pecou, você está no lugar errado. Está no lugar errado. Quem não tiver pecado, tira a primeira pedra. Mas também já possa ser uma defesa minha para continuar no pecado. A muleta. A muleta. Então, eu creio que hoje, tratando de igreja, o pastor Esdras, meu amigão, fez um grande trabalho aí na marcha, hein? Estou sabendo. E vi, né? Então, veja bem, a igreja precisa de reativar o Ministério de Socorro. O Ministério Socorrista. Isso é um dom, viu? Ministério Socorrista. Pessoa que vai ouvir o pecador, está sabendo que o pecador está mentindo e está ali segurando para quando ele abrir a boca, tirar o camarada daquela tendência ruim e colocar novamente no caminho certo. Então, muleta não existe. Deus não está dando muleta para ninguém, não. Deus liberta a pessoa. Liberta. Eu, por exemplo, todas as vezes que eu errei, não foi bom para mim. Não foi bom para mim. Né? E teve um momento que eu tive que recuar para não fazer pior. Para não fazer pior. Então, o que Deus faz conosco? Ele entende que houve o pecado, ele entende que houve a negligência, ele entende que eu transferi, ou você que está me ouvindo, transferiu a culpa para o outro. Quando você transfere a culpa para o outro, você acha que ficou isento da sua culpa. Não. Pedro, você, eu não sou como aqueles outros. E depois, o que aconteceu? Fez pior. Fez pior. Então, precisa da igreja voltar aos estudos bíblicos, voltar à sã doutrina, estudo, trazendo assuntos pontuais dentro da sua comunidade aí, da sua igreja,
ou das nossas igrejas, né? E levar as pessoas ao conhecimento da verdade, que a verdade é comprovada com a verdade. Agora, se você vê o camarada pecando, você fala mal dele, você ajuda em quê? Vai até ele, a Bíblia, Jesus manda ir até a pessoa sozinho. A pessoa tirou onda, né? Tem resenha, aí você leva, aí eu chamo o Zé Carlos. Aí o camarada faz Minas resenha, aí eu chamo o Zé Carlos e o Silvio. É assim. Então, o importante, irmãos, é que quando nós arrependemos do pecado e deixamos, alcançamos misericórdia e Deus nos usa. É verdade. É desse jeito. Usa. E a gente se torna mais vigilante para não pecar contra Deus e contra o próximo, né? E ficar botando culpa. É igual o jogador. Aquele gol do inacreditável que perdeu porque a bola estava murcha. Perdeu porque a grama quicou do lado. Sempre alguém tem. Agora a Poliana, minha filha, tinha 3 anos de idade. Ela era muito elétrica. Um dia, a Poliana está muito quieta. E quando ela estava quieta. Era preservada. Aí chegamos lá e tal, e procura ali, procura daqui. Achei ela debaixo da cama, com a caixinha de chocolate, garoto. Com a boca cheia de chocolate. A primeira coisa que ela falou, não foi eu não, foi o Pio a irmã. E tava ali. Mas a gente vê, mesmo na inocência, a criança já transfere a culpa. Porque nós nascemos com isso. Adão e Eva fizeram a mesma coisa. A Eva falou, a serpente me enganou. Não, Adão falou, a mulher que tu me deste, me deu. A mulher, a serpente me enganou. E se mandasse a serpente falar, a culpada foi o Senhor. Porque fez eu, fez ela. Se você fizesse a gente, então Satanás. Então a gente tem que assumir nossos erros, sim, né? E pedir misericórdia para não cair novamente. Verdade. Se você perceber, você vai ver que é difícil você encontrar as pessoas dizendo assim, eu errei, a culpa é minha. Me perdoa. Me perdoa. Eu te amo. Se eu não tivesse feito isso, não teria acontecido, então a culpa é toda minha. É difícil você ouvir isso das pessoas. Pastor Zé Carlos, às vezes, quem é pastor está acostumado a essas situações, né? As pessoas saem de um casamento, se separam, né? E aí aquele cônjuge sai falando mal da pessoa, porque ele era assim, porque ele era assado, né? E ela vai dando um relatório, ou ele vai dando um relatório, e vice-versa. E aí você fica pensando assim, e essa pessoa não fez nada durante todo esse tempo, só o outro errou, né? A pessoa conta a história como se ela não tivesse feito nada, só o outro é culpado. Ora, todo mundo sabe pela experiência de vida que quando chega em uma separação, os dois têm culpas. Todos os dois têm culpas. Teve também vacilos, erros, né? Pode ser que um até seja mais culpado que o outro, né? Mas enfim, todos os dois têm culpa no cartório, como diz o outro. Mas você percebe como é o ser humano naturalmente, né, pastor Zé? Sem dúvida nenhuma. É como o pastor Zé Barbosa falou. O homem já nasce em pecado. Então é normal, desde criança, e já transferir. Eu passei por algo semelhante, irmão, com meu filho. Meu filho sumiu, a mulher saiu no meio da rua berrando que tinham sequestrado a criança, né? Meu primogênito. E ela corre para um lado desesperada e outra, aí eu chamando ele, eu estava indo para já me deslocando para o trabalho naquela ocasião. E eu chamando por ele, nada. Aí, mulher guarda-roupa. Não, vamos na polícia, porque sequestraram meu filho. Falei, não, dá um tempo, peraí, vamos procurar em tudo que é lugar. Aí deu um estalo, eu debaixo da cama dele. Quando cheguei lá, ele estava todo lambuzado de manteiga, pegou um pote de margarina e comendo a margarina debaixo da cama.
Então, criança, é isso. Aí eu falei, mas onde você conseguiu isso? Aí ele falou, eu não sei. Eu não sei, eu não consegui. Abriu a geladeira, pegou o pó de margarina. Eu não sei, pai. Acho que já estava aqui, ele tinha 2 aninhos. Já estava aqui debaixo da cama. Falei, não, você pegou na geladeira, pode confessar. Porque não confessou eu, acabou tomando as palmadas para aprender a não fazer aquilo lá. Então as consequências virão, né? As consequências vêm e muitas vezes de forma rigorosa, como foi no caso de Davi, de Acã, né? E de tantos outros que nós encontramos na Bíblia. Absalão, que afrontou a Deus, o seu pai, fez ele passar vergonha, e você viu as consequências dele aí. Então, para nós, irmãos, eu costumo dizer que a conversão é o fator principal na vida da pessoa. Quando o irmão falou sobre o casal, quando o casal se separa, já aconteceu em diversas situações, deu a acompanhar o casamento e logo em seguida também o divórcio. E é comum um falar que o outro é que é culpado. Ele não assume. E na realidade, ambos são culpados. O que falta no casamento é a intolerância. E a intolerância, ela vai gerar o quê? Insatisfação no casamento. E essa insatisfação gera o divórcio. Porque chega um ponto da pessoa fala assim, eu não te amo mais, não quero mais ver com você. Eu quero meu divórcio. Mas por quê? Eu tenho minhas razões, eu não quero mais viver com você. E você é forçado a viver com a pessoa, uma pessoa que você sabe que já não te ama, já pediu divórcio, né? Às vezes dentro da igreja já foi levada a situação ao pastor, o pastor intermediou, orou, aconselhou, tudo bem, naquele momento fica tudo bem, mas vai passando os dias, volta novamente aquela situação. Eu conheci casal que a mulher preferia dormir com 2 cachorros na cama do que com o marido. E isso aconteceu durante 10 anos. Eles não estavam casados na realidade. Ali não é casamento, estavam casados no papel. Papel é só diante da sociedade. O casamento, irmão, é um entendimento de ambas as partes. É conviver os dois. Amar. O casamento, o princípio é o amor. Se não existe amor e não existe o respeito, acabou o casamento. Não existe mais o casamento. Então é melhor separar de que conviver com a situação. O apóstolo Paulo mesmo falou, o jogo desigual. Às vezes a mulher ou o homem é crente, está casado com uma pessoa não crente. E chega um momento de uma situação tão insuportável que ele aconselhou. É melhor que separe. Não é? Então, a conversão é a melhor coisa, é a chave para a vitória nessas questões de assumir o erro. Jeremias 25:5 diz assim, convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Então, quando existe essa conversão genuína, é mais fácil, porque você tem Deus do seu lado e chegou o momento de você ser confrontado. Não, eu errei. Você tem Deus na sua vida. O Espírito Santo vai fazer com que você confesse o seu erro. Porque eu sou crente, eu sou pastor, eu sou, vamos dizer, arcebispo, papa, sei lá. Eu não erro. Todos erram. A Bíblia fala, não há um justo sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas a salvação está a um palmo de você. Se com tua boca confessares e no teu coração creres, serás salvo. Então, quando você confessa e você crê no seu coração, você alcança a misericórdia de Deus. Muito bem, gente. 11 horas e 59 minutos, não tenho mais tempo. Quero agradecer os nossos debatedores aqui na mesa. Muito obrigado ao pastor José Barbosa, também ao pastor Silvio Rocha e o pastor José Carlos pela colaboração, contribuição aqui em nosso debate. Vem aí Rádio Chofé com nosso amigo Léo Pereira. E o Debate Melodia fica assim, amanhã, quarta-feira, 5 de fevereiro, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia. Bullying. Precisamos falar